Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, hoje, dia 18 de março, dando início em mais um podcast Histórias de Destaque. Mas eu preciso levar para você que está aí do outro lado, que está nessa sintonia conosco, que a nossa programação ela é bem diversificada. Se você quiser rir, dar gargalhadas, você pode ir lá no Pedronizando, que vai atender aos seus desejos e aos seus anseios. Nós temos também o Cafezinho Jurídico, que traz para você aí as atualidades da advocacia, acrescentando para você muito conhecimentos aí do mundo jurídico. Para você que quer aumentar a tua fé, nós temos o nosso pastorzão Rodrigo Lourenço, trazendo aí uma palavra de fé e de esperança para você. E o Histórias de Destaque. Já agradeço a você que está do outro lado pela sintonia, pela conexão, que nos dá o prazer de caminharmos juntos. Afinal de contas, nós já estamos chegando na 9ª edição deste podcast, que só acontece porque você está do outro lado. Então, vou te pedir para que você curte, comente, compartilhe, aperta o dedinho aí, ó, onde tem esse sininho aí, que você será notificado todas as vezes que entrar no ar uma programação da Ouro TV. Aqui na Ouro TV, todas as vozes se encontram. Então, você pode perceber que a Ouro TV está preocupada com você. E hoje, no Histórias de Destaque, mais uma história emocionante, mais uma história inspiradora, que eu tenho certeza que vai motivar você a olhar para dentro de você mesmo, se introspectar, ganhar um fôlego de vida, pois hoje nós estamos recebendo aqui Marli Chaves. Não é isso, Marli? É exatamente isso. Uma história impactante, uma história de virada de chave, uma história que com certeza vai preencher o vazio que pode estar dentro de você. Marli, prazer te receber hoje aqui. Obrigado, gratidão pela coragem, por você trazer para todos os nossos ouvintes a tua história inspiradora, que eu tenho certeza que é uma narrativa que vai impactar. Você é a Marli Chaves, a mãe do Amauri, da Monique, do Fábio, é a vovozinha da Ana Clara e do Felipe, que eu já deixo meu abraço para todos, serva do Senhor, empresária. Exatamente. E hoje veio aqui dividir essa história conosco. Essa câmera é toda tua, pode falar com as pessoas que estão do outro lado, ávidas por conhecer a tua história. Meus amores, o prazer é meu estar aqui, tendo a oportunidade de relatar uma história muito grandiosa na minha vida. Foi um marco, diferenciou a minha história de vida em todas as áreas. Tá? Me impactou a minha família. Até hoje tem impactado pessoas que ouvem essa história vindo do céu para a terra. E é um prazer eu estar aqui, porque eu acho que o maior desejo de estar aqui é para glorificar o nome de um Deus que é todo-poderoso. E você tocou num ponto importantíssimo, né? Quando você diz que está aqui para a honra e glória do Senhor. E eu devo dizer para você e para quem está conosco nessa conexão, que o programa Histórias de Destaque, eu nunca deixo de falar isso, porque ele tem os seus pilares, que é a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. E eles estão alicerçados ali em Romanos 12, 7, que é exatamente isso que você veio fazer aqui, que é o dom de encorajar, que é o dom de participar uma história, compartilhar momentos difíceis, momentos de alegria, estender as mãos e impactar pessoas. Então, esse é o alicerce do Histórias de Destaque. Bom, estão todos ávidos por conhecer essa história impactante.
Em que momento você se torna serva do Senhor? Em que momento? Eu, no período, eu tinha 34 anos, passei por um processo, sabe quando você não entende o que está acontecendo com você, mas você se sente vazia? E foi justamente nesse período que eu comecei a questionar e tentar entender o que estava acontecendo, sem resposta. Aí eu estava na minha casa, uma vizinha que não era crente foi me visitar, e nesse momento que ela chega, ela me pergunta: Marita, tudo bem? E quando ela me fez essa pergunta, aquilo bateu tão fundo no meu coração que eu comecei a chorar. E ela perguntou o que estava acontecendo, e eu relatei a ela que eu não sabia. E ela me fez um convite para ir numa irmã de oração, e eu resisti, sempre tive resistência crente à igreja, e não quis ir. Mas aí ela saiu, eu fui para minha cozinha para lavar a louça. Quando comecei a lavar a louça, quando peguei, eu ouvi uma voz muito nítida, porque a Bíblia relata, né, que a voz do Senhor é uma voz mansa e suave. E eu ouvi nitidamente aquela voz me falar comigo: larga tudo e vai. Eu virei para trás e falei: mas eu não posso, eu estou ocupada. E a voz me chamou novamente: larga tudo e vai. Me ordenou, na verdade. E eu respondi da mesma maneira: não posso, estou ocupada. Mas aquela voz foi tão impactante na terceira vez que eu decidi largar, fui até minha cunhada, porque eu já tinha meus filhos, e pedi para que ela ficasse com os meus filhos. Fui atrás da minha vizinha, falei com ela que eu gostaria de ir receber essa oração, nós fomos. Chegando lá, a irmã resistiu para não orar, porque o esposo não era crente, enfim. Mas ela, com insistência da minha vizinha, ela decidiu orar por mim. Ela orou. Na oração, ela fez uma oração, a única coisa que ela me pediu foi: você ajoelha, crê em Deus? Eu falei sim. Ajoelha e não preste atenção em nada, só se conecta com Deus. Eu falei, tá bom. Ajoelhei, ela começou a fazer a oração, não lembro o que foi orado, realmente eu não lembro a palavra, mas quando eu levantei, eu já levantei totalmente transformada. Sabe aquela coisa assim, já sou crente? Não sei o que aconteceu, mas houve uma mudança radical. Retornei para casa. Em casa, meu esposo, quando chegou, eu falei para ele: vou ler a Bíblia. Aí ele falou: ah, não, mas você sempre tentou e nunca conseguiu, é difícil. Eu falei: não, Deus falou para me ler a Bíblia. E senti o desejo de conhecer uma igreja evangélica. E tantas igrejas próximas de mim, eu nunca tinha havia enxergado, né? Porque nós ficamos com a visão realmente cega no mundo espiritual. E pedi ao Senhor: Senhor, eu vou para uma igreja, eu vou procurar uma igreja, e tu vai me dar um sinal. A igreja que disser a mesma coisa que tu me disseste para me ler a Bíblia, eu vou ficar. E fui com essa mesma vizinha. Chegando lá, era um culto de libertação, né, de consagração, e eu entrei na igreja e já estava no final, já estava terminando, eu não sabia, não conhecia o horário, não conhecia nada. Aí fui, mesmo assim eles pararam, viram que nós acabamos de chegar, acabávamos de chegar, eles falaram: nós vamos orar por vocês, e oraram por nós duas, fizeram o convite de nós irmos à igreja, e eu me despedi dele e vim embora. Só que quando eu cheguei em casa, eu lembrei que esqueci a minha chave, falei: só posso ter esquecido lá. Retornei a esse mesmo lugar na igreja, estava a irmã missionária chamada Maria, uma mulher de Deus que me carregou no colo e me conduziu realmente para Cristo. Eu retornei e falei com ela: você esqueceu a chave. Eu falei, ela falou: ó, antes, eu orando por você, Deus mandou te dar uma palavra. Aí eu: sim, qual é? Não sabia ainda o vocabulário, né, como funcionava. Falou: ó, Deus manda te dizer para você ler a Bíblia. Aquilo confirmou exatamente isso. Eu voltei, chorei, falei: Senhor, muito obrigada, eu vou para essa igreja. Isso foi num sábado. Num domingo eu fui até a igreja, assisti o culto, levei, minha cunhada foi comigo, a que ficou com meus filhos. Chegando lá, eu já cheguei pensando: não vou lá na frente, não vou quando fizer apelo. Resistência. E teve todo, né, o processo de pregação, enfim, tudo. Fizeram o apelo. Na hora do apelo, eu me prendi no banco e falei: não vou, não vou. Só que a minha cunhada que estava do meu lado, ela levantou. Quando ela levantou, eu me impulsionei, me levantei também, fui e aceitei. Foi assim que eu comecei uma jornada com compromisso na igreja.
sendo direcionada. Essa irmã me carregou no colo, me mostrava o que era Cristo, como deveria orar. Íamos muito para monte, sabe? Fazíamos muito jejum. Uma igreja maravilhosa. Fiquei 5 anos nessa igreja. E daí, nesse processo, eu comecei a ter experiências com Deus. Tá? Glória a Deus. Experiência em sonhar, muito sonho, e sonhei que, por exemplo, eu sonhei que eu tinha uma água suja, e eu ia numa água limpa e mergulhava. Contava para ela, falou, Maria, Deus está querendo de você um batismo. Falei, tá bom. Então, toda a minha vida foi assim, sabe? Sonhei lutando muito num plano de intercessão espiritual com demônios, e ela me trouxe logo para esse tipo de trabalho na intercessão. Nós andávamos muito em vários lugares fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu tive um início muito profundo, sabe, com Deus. A minha maior experiência foi ter ouvido a voz de Deus. Porque até hoje eu sei exatamente o que é. E eu lembro quando eu falava para as pessoas, muitos riam e falavam, ah, tá, como é que é a voz de Deus? É grossa, é fina? Não entendia o que foi aquela experiência para mim, sabe? Ele me visitou na minha casa e me chamou, e eu não resisti ao convite. Por isso que quando eu leio a Bíblia, que ele vai para os discípulos e chama, larga tudo e vem, me remete àquele dia que eu tive esse encontro, que ele me encontrou, na verdade, né? E foi realmente um divisor de água. Desse dia para cá, eu já tenho mais de 30 anos, estou com 65, que eu nunca me afastei do Evangelho, sabe? Foi uma coisa assim. A gente passa por dificuldades, mas até agradecemos, né, pela experiência, porque a experiência de toda a diversidade é para um crescimento, e eu tenho visto isso, sabe? Na minha vida, na vida dos que me acompanham, e é um privilégio estar na presença de Deus. E maior ainda é estar aqui podendo contar, dentro de tudo que eu vivi, presenciei, um fato que realmente foi também um divisor de água em questão de fortalecimento em Deus, sabe? A gente sempre acha que é forte, né? Quando vem a adversidade, a gente muitas das vezes a gente se decepciona, acha que não está conseguindo passar pelo processo, e essa experiência minha realmente me mostrou, sabe? Marli, em Deus, você é uma fortaleza, em Deus, porque eu entendi que tudo que eu passei foi por Ele, para Ele, sabe? Para a glória dEle, e eu sou muito grata a Deus, apesar de, eu vou passar para vocês o processo, mas eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu fui escolhida para passar o que Tu tem de excepcional para nós como cristãos. A fé, a fortaleza, a perseverança, a confiança. O que eu vejo nesse processo, para mim, é muito importante, que é o quê? Eu entendi nesse processo um versículo quando diz, amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe? Perfeito. E eu entendo que amar a Deus acima de todas as coisas é você perdendo ou ganhando, você continua amando Deus, sabe? Então isso para mim é extremamente importante. É importante nós frisarmos, para quem está nessa conexão conosco, que Deus vai falar com cada um de uma forma diferente. A pessoa te questionou, né? Como é que é a voz de Deus? Então, você que está passando por algum processo, por alguma dificuldade, por algum obstáculo, atente-se aos sinais de Deus, porque Deus vai falar com cada um de uma forma diferente. Foi dessa forma que Deus encontrou de falar com a Marli. E a Marli prontamente abriu o coração, se colocou na predisposição de buscar. Então, você que está aí buscando algo na sua vida, primeiro você tem que abrir o coração, né, Marli? Porque Exatamente. Jesus, Deus, não entra na casa de ninguém arrombando a porta. Você tem que abrir o seu coração, aí sim você vai ser visitada pelo Espírito Santo, e o derramar da glória de Deus vai resplandecer sobre a sua vida. Mas está escrito na própria palavra de Deus, não é isso, Marli? Exatamente. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu
venci o mundo. Maravilha. Você se tornou cristã, se entregou ao evangelho, se batizou. Em algum momento na tua vida, você vislumbrou que você não teria mais problemas? Na verdade, desde o início, não. Por quê? Porque foi o que eu te falei, eu fui tão bem ensinada, sabe, auxiliada por essas irmãs de Perfeito. oração, eu tive uma base muito grande. Então, essa base me fortaleceu muito. Por quê? Porque eu passava, elas viam que eu passava por certas situações, mas elas vinham logo ao meu encontro e me dava base. É assim mesmo. Ó, age dessa maneira, ora, vamos fazer jejum, sabe? Então, o passar pela dificuldade não me abalava, me fortalecia por conta do alicerce que eu tive, a princípio, sabe? Então, isso foi muito importante para mim, na minha vida, de não me sentir desanimada. Vou parar, vou deixar tudo e vou sair do caminho porque aconteceu esse tipo de intervenção no mundo espiritual, né, trazendo para o físico, que me tirou a motivação de continuar caminhando em Cristo. Isso nunca aconteceu, não. Perfeito. Trabalharam em você a fé e a maturidade ao mesmo tempo. Porque o cristão, o evangélico, ele tem a falsa impressão de que uma vez entrou na igreja não vai ter mais problema. Aí começam os questionamentos quanto à fé, quanto ao derramar de Deus, quanto ao agir do Espírito Santo na vida de cada um. E as coisas não funcionam assim, Verdade. né? Deus sabe de todas as coisas e não há uma folha que caia de uma árvore que não seja os desígnios de Deus. Houve na tua vida um divisor de águas, Sim, né? Primeiro momento desse divisor de águas foi você se entregar ao evangelho. Nós conversamos ali nos bastidores, batemos um papo e você fez algumas revelações que foram fundamentais para que me motivasse a trazer a tua história até aqui, porque eu tenho certeza que a sua história ela vai impactar a vida de quem está nessa sintonia conosco, porque é uma história amém. impactante, é uma narrativa emocionante. Então eu te peço que já que você está nessa conexão conosco, que você se prepare, que você esteja conosco aqui nesse derramar, porque eu tenho certeza que vai glorificar e edificar a sua vida. Aquele momento assim que você recebeu o sinal e que as coisas verdadeiramente se cumpriram. Fala para quem está na sintonia conosco. Antes de eu trazer esse momento, eu vou deixar uma palavra, Glória a tá? Deus. Do Senhor, que foi o que Ele me deu, e eu vou transmitir para vocês. Se encontra em Salmo 139, o verso de número 16, que diz assim: Os teus olhos me viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda existia. Aí eu Glória a Deus. inicio o meu processo. Então vamos lá, só para ficar registrado. Salmo 139, versículo 16. Anota aí. Vamos lá, Marli. Aí vamos para o meu processo, né? De uma intimidade maior com Cristo. Eu posso falar dessa maneira. Como o nosso amigo, né, Beto, comentou, nosso irmão em Cristo, ele tem as suas maneiras de trabalhar, de falar conosco, né? Ele entende que cada um de nós tem uma característica e vamos entender e ouvi-lo de uma maneira específica. Então, vamos ao relato do que aconteceu comigo em 2022. Em 2022, eu estava numa consagração, gosto muito de consagração até hoje, estava numa consagração e, em determinado momento, Deus trouxe uma irmã e começou a profetizar para mim. Essa consagração foi no dia 15 de abril de 2022. Aí Deus começou a falar para mim exatamente isso. Eis que tu vai para um deserto
E nesse deserto eu estarei contigo, porque tu irás se afastar de uma pessoa que tu ama muito, mas que muitos vão dizer que tu não é crente. Vou dar uma pausa para isso aqui. O que chama atenção hoje, me chamou na época, é justamente isso. Geralmente, quando qualquer um de nós, crentes, né, evangélico em Cristo Jesus, passamos por alguma tribulação, as pessoas apontam dizendo, está em pecado, errou. Geralmente é assim, né? Então, eu creio que quando Deus trouxe essa palavra para mim, eu não entendi no dia, mas eu guardei aquilo depois do acontecimento, eu entendi o porquê. E na mesma profecia ele falou, e ainda este ano tu vai assinar a escritura do lugar que tu estás. E nesse momento eu me surpreendi, porque eu havia comprado um apartamento de um amigo, tá? Mas não havia investigado se o apartamento estava em ordem ou não. Ele me pediu um valor, eu dei, ele falou que estava tudo bem, para mim estava tudo bem. Reformei o apartamento direitinho e quando foi, aí, né, passou. Aí veio essa profecia. Legal. Depois dessa segunda profecia, Deus falou: e eis que no futuro eu te darei uma forma de trabalho que tu terá muita prosperidade, isso me chamou a atenção, e ele falou prosperidade em dinheiro, porque a prosperidade abrange todas as áreas, né? Perfeito. Mas ele foi muito específico, e muitos dirão, como é que pode ela, se ela não entende de nada, não sabe nada, como se ela é leiga, é impossível ela trabalhar na área que ela vai trabalhar. E eu guardei aquilo, levantei eu estava de joelho, levantei e fiquei questionando, Senhor, o que tu está querendo dizer? Só que quando a irmã falou que eu ia me afastar de uma pessoa, a primeira pessoa que veio na minha mente foi o Fábio, apesar de eu ter 3 filhos, né? Mas aquilo me impactou, eu falei, Fábio? Então, peraí. Vamos arrumar a cabeça de quem está na sintonia conosco. Primeira profecia. Tu passarás por um deserto Isso, e se afastarás de uma pessoa que tu ama. isso, Primeira profecia. Segunda profecia. Tu assinarás uma escritura. isso, Terceira profecia. Te darei um meio de tu ganhar dinheiro e tu serás próspera. isso. A prosperidade nesse sentido foi bem objetiva, que era meios de poder aquisitivo. Exatamente. Que nós sabemos que a prosperidade abrange todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Só para arrumar a cabeça de quem está em sintonia conosco, para que eles possam entender como que Deus falou com você e os próximos episódios é contigo. Vamos Bacana. lá. Exatamente isso, como o Beto colocou de uma forma muito específica e clara. Aí eu levantei e fiquei, né, tentando entender, conversar com Deus, mas ele não me deu resposta nenhuma, sabe? E eu também não questionei. Fui, encontrei meu filho e perguntei a ele, filho, você está pensando em morar com alguém? Né? Porque eu pensei nele imediatamente. Ele, claro que não, mãe, nós sempre fomos muito unidos, filhos, né? Enfim. Aí tá, passou, só que Deus, ele é tremendo. O que ele fez a partir daí? Tudo que ele me falou, ele retirou da minha mente. Vocês acreditam? Retirando mesmo. Eu não consegui lembrar mais de nada, nenhuma palavra. Tá. Isso foi no dia 15, né, que eu falei. 15 de 2022, é isso? Isso, de abril. 15 de abril de 2022. Isso. Vai Na anotando aí. outra semana, no dia 22, eu fui para o culto normal, né? Como sempre fazia, assisti o culto, retornamos para nossa casa, fui dormir, e em meio à noite, à madrugada, eu comecei a ter um sonho, que eu não posso relatar como sonho. Hoje eu relato como sonho porque eu sei que foi Deus me revelando, mas no momento parecia um pesadelo de tão doloroso que foi. Perfeito. Eu sonhei que eu procurava o Fábio. Fábio é o seu filho. Meu filho. Mais é novo. o mais novo. Perfeito. Eu procurava o Fábio, procurei. Todos os lugares que eu ia estava muito escuro, não tinha uma luz. Eu não conseguia enxergar nada à minha frente. E eu procurava desesperadamente. Acordei em plantos, chorando
muito. Nisso o telefone toca. O telefone toca e eu fui atender. Era minha filha, a Monique. Aí a Monique falou exatamente isso. Mãe, a senhora vai para a consagração? Falei, vou, filha. Ela ora pelo Fabinho, pede às irmãs para orar. Porque eu sonhei que ele levava um tiro e morria. Meu Deus. Aí, Bom, vamos organizar. Vamos organizar aqui com quem está na nossa sintonia, porque a emoção já tomou conta do circuito e é normal que isso aconteça, porque mexe com o emocional, tanto seu quanto de cada um de nós que estamos aqui e de você que está aí nessa sintonia conosco. O Fábio é o filho mais novo da Marli, sofreu um assassinato. Então, ela sentiu os sinais antes. Ela sonhou, a filha também sonhou. Então, para que você consiga entender como é que Deus opera. Porque Deus falou antes o que ia acontecer. E vou deixar agora a Marli tocar essa história impactante. Se recuperou, Marli? sim, Vamos lá? recuperei. Então vamos junto, Marli. Vamos juntos. Aí eu fui para a igreja, reuni as irmãs de oração, passei o fato para elas, nós oramos, saí da igreja, fugiu da minha mente. Tudo apagou, ficou completamente sem informação nenhuma na minha mente. E prossegui normal, né? Aquela semana normal. Quando foi a outra semana, seria dia 1º de maio, foi dia 1º de maio de 2022. Eu estava com o Fábio em casa, ele dormindo, ele fazia pente. Nós éramos, na época, de uma igreja Assembleia de Deus, tem orquestra, né? Ele fazia parte da orquestra, tocava trompete, e recebo uma ligação da filha da pastora pedindo para que eu convocasse ele para que ele fosse para o ensaio, porque à noite teria, né, Perfeito. a apresentação da orquestra. Aí eu fui acordar, ele não queria levantar, queria dormir o dia inteiro, feriado, e eu falei para ele, não, você vai levantar. Existe um compromisso, você tem um compromisso na igreja e você vai sim. Ele levantou e saiu. Na época, no local que eu morava, era um condomínio chamado Roncalli, em Belford Roxo. Vocês já ouviram até falar, né? Conheço. Conhece o Roncalli? Conheço. Eu morava ali, o condomínio é um condomínio grande, né? Então eu havia comprado para ele uma moto, sabe, para rodar ali por dentro. Perfeito. E ele foi, aí eu pedi para ele, você vai na farmácia, compra tal coisa para mim, quando você retornar à noite, né, você vai para o ensaio, ele ia para o ensaio, você ensaia, passa na farmácia, compra o que tem que comprar, quando você retornar à noite nós vamos para o culto. Fechamos tudo. Ele saiu. Nessa época, eu dava uma tarefa para ele. O quarto dele, ele arrumava, limpava, organizava tudo. Eu não passava uma vassoura, tudo era ele. E ele saiu, eu olhei e falei, puxa vida, feriado, ele está indo para servir ao Senhor, né? Hoje eu vou limpar o quarto dele. Quando eu entrei no quarto, irmãos, eu vou falar para vocês, quando fala que a pessoa muito ligada sente, realmente sente, porque eu vivi essa experiência. Quando eu entrei no quarto do Fábio para limpar o quarto, acho que uns 10 minutos depois, eu senti como se fosse uma flecha no meu coração, doeu, me deu uma tonteira, eu comecei a rodar no quarto, sem entender o que estava acontecendo, porque eu não entendi. Fui ao apartamento do lado de uma vizinha para disfarçar, sabe? Quando você vai, o que está acontecendo? Eu não sei. Quando cheguei, ela percebeu que eu estava estranha, como se estivesse passando mal, me perguntou, eu falei para ela, não, não é nada não, e retornei. Quando eu retornei, alguém, né, um amigo do Fábio, bateu na janela e falou exatamente isso para mim. Tia, corre, entra aqui na moto, sobe na moto e vamos, que o Fábio foi assaltado. Aí tá, do jeito que eu estava, eu fui. Mas já fui assim. Quem sou eu? Já não sou mais ninguém. Esqueci de tudo, meu nome e tudo. Fui chegando no local, já tinha muita gente lá, né? Inclusive a polícia. Aí a polícia veio, falou que eu teria que ir, me levou para a delegacia para nós fazermos a ocorrência, né? Para registrar a ocorrência.
Chegando na delegacia, eles me perguntavam o tempo todo qual era meu nome, eu não sabia. Se eu tinha contato de alguém telefônico, eu não tinha, não sabia nada. Eu lembro que a menina, a moça, né, que me recebeu, ela, mas calma, mãe, calma. Eu lembro que eu só falava o tempo todo para ela, olha, eu quero meu filho, eu quero meu filho. E ela falava para me acalmar, calma, ele pode ter ido para a casa da avó, ele pode ter ido para a casa da tia. Eu falei com ela, não. O único lugar que ele iria seria procurar o meu filho mais velho, porque eles eram extremamente ligados, sabe? E ela tentando, né, me acalmar, e eu não. Ele não foi. E ela tentando perguntar meu nome, fazendo indagações, e eu fiquei o tempo todo, fiquei quase o dia inteiro nessa delegacia. Eles querendo, eu creio que foi me prender ali para, né, por algum motivo. Enfim. E eles ficaram me questionando, e eu falei que não sabia realmente. Só que eu esqueci de um fato que foi muito importante para as pessoas me acharem nessa delegacia. Porque quando eles me levaram, eu não sabia para onde estava indo, então eu não tinha como me comunicar com ninguém, apesar de não saber nem meu nome. Então, seria impossível. Mas na época que o Fábio nasceu, eu tive muito leite, muito leite. E eu tinha um comércio nesse local onde ele foi assassinado, que ele foi assassinado, né, essa bala foi em Santa Amélia. E eu tinha uma farmácia lá. E um amigo meu, o filho dele nasceu na mesma época e eu me prontifiquei a amamentar essa criança. E fiquei amamentando, amamentava os dois. Quando aconteceu o socorrido, esse amigo com a esposa ficaram sabendo e ele seguiu o carro da polícia, entende? E ele Perfeito. seguiu e conseguiu me achar na delegacia. E ele chegou, não questionei na época, fiquei sabendo depois como que ele me achou, fiquei sabendo que foi dessa forma. Dessa maneira, ele foi entrando em contato, né, por telefone fixo e falando para as pessoas onde eu estava. E o que acontece? Foi nesse período, nesse contratempo, que a minha filha, a Monique, ficou sabendo que eu estava neste local, tá? Na delegacia. Aí ela liga para a delegacia e a moça vai até o telefone fixo, atende e fala exatamente isso para mim: olha, a Monique quer falar com você. O Monique, aí corri, peguei o telefone e falei para ela assim, não quis saber de nada. Falei, Monique, se o Fábio aparecer, Se recupera, bebe um pouquinho de água. Eu vou pedir para você que está na conexão conosco que você comente, compartilhe, mande uma mensagem, toca o dedinho aí no sininho enquanto isso, para que nós possamos chegar aos quatro cantos da nossa cidade, do nosso país. Enfim, histórias de destaque está indo para tudo quanto é lugar. Mas graças a você que está nessa conexão conosco e histórias impactantes, como a Marli está trazendo aqui para edificar a tua vida. Pode continuar, Marli. aí eu falei para ela assim, fala com ele que para ele ficar onde está, porque eu vou encontrar ele. Aí ela, imediatamente, ela fala para mim, igualzinho no sonho. Mãe, exatamente assim, muito rápido. Mataram o Fabinho, deram um tiro. Gente, você não tem dimensão do grito que eu dei, sabe? Assim, foi uma dor que é inexplicável, inexplicável, a ponto das pessoas saírem do delegado, sair, cala a boca, você está gritando muito. E eu gritando desesperadamente. Ela achou que eu tivesse morrido, porque ela ouviu meu grito, né, de dor, e ela retornou. Eu peguei o telefone e ela falou para mim assim, mãe, eu estava brincando. Ela falou para me consolar. Eu falei para ela assim, filha, você nunca brincaria com uma coisa dessa. Aí o rapaz que estava comigo me levou até o local, eu encontrei eles, encontrei a minha família. A rua estava assim muito cheia, porque músico tem isso, né? Músico atrai. O Fabinho tinha 14 anos, mas ele parecia um adulto, sabe? Ele estava muito com músico, artista, né? Então ele lidava muito com as pessoas, ia para tudo quanto é escola, todo desfile ele estava. Eu não anunciei a ninguém, não falei para ninguém. E na época o cemitério transbordou, ficou cheio de ninguém poder entrar,
tá? Para você ver um garoto, um adolescente de 14 anos, mas já tinha esse chamado, sabe? Ele era muito bom de conversar. Foi um garoto que eu vivi 14 anos. Nunca, em um dia sequer, eu vi aquele menino mal-humorado. Nunca. Nunca. Acordava sorrindo, brincava o tempo todo, a gente sabe. Todas as pessoas, todas, se vocês um dia conhecerem alguém e falar do Fabinho falar, foi a melhor pessoa que teve para conviver. Ele era muito bom sabe, muito alegre, alegria em pessoa, muito. Eu tenho até um pouco disso, né? Estou sempre brincando, enfim. Ele teve isso também, tá? Então, aí tá. Aí vamos para um outro processo. Aí saí dali e fomos até o local onde ele estava, porque o corpo estava lá, no local. Eu cheguei, vi uma multidão. Quando vi, eu falei, não quero ver. Não quero visualizar essa cena. Meu filho me leva para casa, eu fui com ele e chegando em casa eu pego o telefone, ligo para minha mãe e dou da mesma forma que eu recebi a notícia, eu passei para minha mãe. Deram um tiro no Fabinho e mataram. Então, o outro lado, imagino como é que a família ficou. Em casa, eu tomei um banho e o Espírito de Deus falou claramente comigo: você vai voltar àquele local. E eu falei: tá bom, eu vou. Troquei de roupa, pedi o meu filho para me levar até onde o corpo estava. Fui. Chegando lá, as pessoas, Marli, você já tinha falado que não queria ver. Eu falei: não vou ver. Que Deus mandou que eu visse. Entrei, né, no espaço, ele estava lá. Eu passei a mão nele, acariciei ele, vi que o tiro, né, ele estava muito limpinho. O tiro foi aquele tiro pequenininho, sabe? Que você não vê nada de marca, de nada. Então, e ele estava assim muito limpinho, eu abracei, falei com ele e me retirei dali. Assim, eu tive que testificar, sabe aquilo que você precisa ver? Ele vai morrer com um tiro e você vai visualizar que realmente foi um tiro, sabe? Uma coisa foi mais ou menos isso. E eu olhei realmente o tiro, vi como ele estava, retornei, aí começou todo aquele processo, né? De, da burocrática, de enterrar essas Perfeito. coisas que eu não participei, foi minha filha, meu filho, e fizeram tudo. Aí, enfim, aí ele foi enterrado, né? Ele foi enterrado, aí começa o processo realmente que é, vamos falar assim, popularmente, a ficha cai. Porque enquanto a pessoa está morta, mas está com você, ele está presente, sabe? Dói, mas você está com ele, você está tocando, você está visualizando, você está vendo. É uma pessoa ainda, tá? Está Perfeito. ferido, mas é. E aí, após o enterro, eu voltei, retornei para minha casa e aí começou. Aí eu comecei a olhar, ó, cadê? Aí comecei a ver, realmente. Agora é meu processo. Fabinho era um menino de 14 anos, servo do Senhor, de boa família, mais uma vítima de violência do estado do Rio de Janeiro. É lamentável nós comentarmos isso, mas é um fato, virou estatística. Então, vou pedir para você que está nessa sintonia conosco aí, que você vai comentando, vai curtindo, manda uma mensagem para Marli. O programa é dessa natureza mesmo, são histórias impactantes, são narrativas que emocionam, mas é uma história de destaque. É para edificar a tua vida e você vai ver que no fechamento desse programa você vai entender todo o contexto e você vai glorificar o nome de Deus. Continua, Amém. Marli. Amém. Aí eu entendi, fui para o deserto, como Deus falou, foi a primeira profecia. Primeira profecia, né? Você vai para o deserto, mas eu vou estar contigo, realmente. As pessoas quiseram me dar calmante, eu rejeitei e falei, não. Senhor, agora o meu processo é eu contigo. Todos os dias eu chorava compulsivamente. Eu e Deus. Nunca tinha ninguém perto, sabe? Eu não, ele foi enterrado numa quarta, na quinta teve culto, eu não fui, mas no domingo falei, eu vou para os teus pés, vou para a igreja. Nunca me afastei de um culto sequer. Todos os cultos, terça, quinta, quer dizer, segunda, terça, quinta e domingo eu estava na igreja. Fora os dias que tinha uma consagração. Sabe, isso me dava prazer, me fortalecia. Ali eu chorava, ali eu me derramava, ali eu tinha irmãos que me abraçavam, que oravam, né? Que me deram apoio, isso é muito importante. Uma igreja reunida, né? Para te Perfeito. fortalecer.
Enfim, aí eu fiquei no deserto durante um tempo. Mas logo depois, isso como eu falei com vocês, foi no dia 1º de maio, lembra? Quando ele foi assassinado. E quando foi, logo, acho que uma semana ou duas depois, sei lá, a Caixa me liga. Falei que Deus falou que seria Caixa segundo Econômica Federal, federal. não é Me isso? liga falando, ó, você tem que comparecer porque nós queremos conversar com você. Eu fui até lá, então, lá na Caixa, sem saber o que estava acontecendo, e ela me falou, ó, o apartamento vai para leilão. Eu falei, como assim vai para leilão? Expliquei o que eu tinha feito, tinha feito no cartório, documentação, e ela falou, só que eu não verifiquei, foi realmente um erro meu, mas Deus interveio, né? E eu acreditei. E ela falou, vai para leilão. Eu falei, como é que eu faço? Ela, você vai ter que concorrer como qualquer pessoa. Falei, tá bom. Quanto que é o calção? Ela me deu um valor, eu falei, vou dar a menor parte do calção. E dei na época como se fosse hoje R$ 600. Dei o calção, paguei o calção e fiquei na expectativa em Deus, sem saber o que ia acontecer, mas confiando no que Deus havia me falado, porque eu já tinha passado pela experiência. Se Perfeito. ele me falou que meu filho levaria um tiro e morria, e realmente aconteceu, as demais coisas foi muito fácil de eu crer. Eu só aguardei, sabe? Não sabia o tempo, não sabia como seria, mas eu tinha plena certeza que ele não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E que ele estava comigo no deserto, que tudo isso fez parte do deserto. E quando foi no mês, isso foi em maio, quando foi em junho, o telefone toca, eu atendo a Caixa, falando para mim exatamente assim: Dona Marli, olha, a senhora foi contemplada com apartamento. E nós já ligamos várias vezes para a senhora e a senhora não atende, porque eu ia para a igreja. Perfeito. Então, provavelmente, os dias que eles ligavam, não estava. Mas a senhora tem que comparecer amanhã aqui, porque é o último dia. Falei, tá bom. Recebi a notícia, fui para a cozinha, chorei compulsivamente. E eu falei exatamente isso com Deus. Exatamente. Intimidade, sabe? Eu creio que eu estava num nível de intimidade com Deus muito grande. E eu falei exatamente assim para Deus: Senhor, por que que tu não me deu o direito de escolha? Se eu poderia escolher meu filho ou o apartamento. Tu sabes que eu escolhia meu filho, entende? E no processo que eu passei sozinha no deserto com Deus, todos os dias eu falo que eu chorava compulsivamente, chorava mesmo. E todos os dias eu falava, Senhor, por que que tu não colocou a mão? Por que que tu não antecipou ou atrasou o horário dele passar no local? Por quê? Por quê? Fiquei com porquê, sempre os porquê todos os dias durante muitos meses. E ele não me respondia. Mas eu, no mesmo momento que eu perguntava, eu falava, Senhor, quem faz esse questionamento é a mãe. A mãe nunca vai entender esse processo, Uhum. mas a filha te ama incondicionalmente. Eu não sei como que eu consegui separar a mãe da filha de Deus, sabe? Mas eu sentia isso. A mãe vai questionar, mas a filha vai continuar te amando. Eu acho que por isso que eu ia para a igreja, eu procurava, ouvia hino. Nunca, eu não me senti fraca em um momento sequer, porque eu entendi, né? Nesse momento, eu entendi e vivi o versículo quando diz: amar a Deus acima de todas as coisas. Um filho para nós, humanos, pais, é o melhor presente que Deus pode nos dar. Pode ter certeza disso. E quando eu me afasto do Fábio, eu entendi na dor que o Fábio era muito importante, mas eu tinha um Deus que era extremamente importante na minha vida. Sem o Fábio, eu ia passar pelo deserto e iria chorar, sofrer, sentir saudade. Uma ferida foi aberta, cicatrizou, mas sabe, sem Cristo eu não conseguia viver. Quando eu lembrava, não, Senhor, eu tenho mais 2 filhos, eu posso perder os filhos. Meus netos nasceram, eu falo a mesma coisa, eu posso, mas eu não consigo, não quero viver longe de ti. Sabe, aquela convicção de que eu amo, ele me fez sentir esse amor. Eu o amo acima de todas as coisas.
sabe? Nada tem prazer, eu não olho e saber, ai, não, Senhor, te tenho, já me preencheu, é o suficiente. O restante é bom, vai fazer parte da minha vida na terra. Mas a mais importante, eu tenho a plena certeza que é Ele, sabe? É uma Perfeito. convicção aqui dentro. E me diz um detalhe importante. A Caixa te ligou, foi contemplada Foi. e assinaste a escritura, o apartamento continuou como seu. Sim, sim, no meu nome. Tudo certinho. Então, se cumpriu a segunda profecia. Isso. Um mês depois. Um mês depois, né? Porque esse processo foi, na verdade, foram em 15 dias. No dia 15, Deus me traz a profecia. No dia 22, eu sonho. No dia 1º, o Fábio morre. Em 15 dias acontece. Perfeito. No mês seguinte, que foi em junho, a Caixa me liga, se cumpre mais uma profecia. Eu assino a escritura, tá? Aí vamos para o detalhe, né, da prosperidade. Terceira profecia, prosperidade. Agora você vai entender o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Mas para isso, Marli, tem que andar em santidade, em fidelidade, em aliança, ser serva verdadeira. Não adianta ser crente convencido. Tem que ser crente convertido. Concorda comigo? Sim. Porque nós só podemos questionar a Deus quando nós andamos em santidade. Então você que está nessa sintonia aí, presta atenção agora na terceira profecia, que é a prosperidade na vida da Marli. Aí isso foi em 2002, né? E se cumpriu rápido as duas. E se passa, meus filhos já sabiam, porque eu já tinha falado para eles o que Deus havia falado. Aí começou o processo de meu, né? Falo meu no caso, de nós começarmos a Deus falou. E passou um ano nada, passou 2 nada, e as pessoas que estavam ao redor, que ouviram eu falar, mas que isso? Por que está demorando tanto? As outras foram tão rápidas, né? E será que Deus falou? E começa a tentar colocar dúvida, mas eu tinha certeza. Eu falei assim, eu sei que tu falaste. Não me importa o tempo, não me importa o que vai ser, mas eu sei que vai se cumprir. Por quê? Porque o processo da dor, que foi para que eu conhecesse realmente esse Senhor, esse Deus, né? De perto, intimamente, foi muito rápido. E eu precisava passar pelo processo da espera. Sabe aquela espera de... Perfeito. Senhor, eu vou esperar em Ti. Eu não esperava que o Fábio morresse, isso eu não esperava. Eu não esperava da assinatura do apartamento, eu não esperava. Mas Deus me ensinou a esperar na boa, perfeita e agradável vontade dEle. E foi um tempo. Isso foi em 2020, em 2002. Em 2022, 20 anos depois, uma noite eu conversando com Deus, que a minha oração é geralmente assim, uma conversa, um bate-papo. Eu lembro que eu estava sentada na minha cama, no quarto, e comecei a conversar com Deus. E Deus fala comigo. Eu não falei com Ele, eu não pedi, eu só estava conversando. E Ele fala exatamente assim para mim: ouro e prata. Aquilo me assustou. Eu falei, ouro e prata? Não entendi. Aí eu perguntei, né? Mas o que é isso? Aí ele fala para mim assim, eu estava com um caderno, uma caneta, e ele fala assim, exatamente isso. Fabricação. Eu falei, fabricação? Não entendi porque eu não entendia. Não entendia nada. Tá. Aí passou e ele me explicou o que seria a fabricação. Você vai banhar peças no bruto. E eu falei, mas como assim? Eu não entendo, eu não tenho, não conheço ninguém que faça isso. Não conhecia, não estava no meio, não andava, não sabia. A minha vida era igreja, casa. Casa, igreja. Amém por isso. Aí eu perguntei, ele falou exatamente, você vai fazer uma conexão, vou te colocar numa conexão. Exatamente naquele mesmo período, eu conheci uma pessoa, Deus me apresentou, que trabalhava já e me direcionou em tudo. Me trouxe, é dessa forma, é dessa forma, é dessa forma. E eu fiquei impactada com aquilo. Eu comentei isso com o filho, né? Chamei meu filho e falei com ele. Ele, mãe, impossível. Por quê? Porque para mim, que não conhecia nada, apesar de Deus ter falado, era uma forma de trabalho impossível. Eu era extremamente leiga em tudo, principalmente nessa área. Então, peraí.
é importante agora para nós podermos arrumar a cabeça de quem está na sintonia conosco. Porque se cumpriu a primeira, se cumpriu a segunda, e a terceira o teu filho achou que seria impossível. É, Mas nós servimos a um Deus do impossível mesmo. exatamente. Porque pode ser impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Ele te deu com clareza ouro e prata, Isso, banho e fabricação. isso, Surgiu então Elfaim, é isso? isso. Surgiu aí o Semijoias. Semijoias. E é o que Deus revelou para você que seria a sua prosperidade. Isso. Não é isso? Exatamente isso. Então vamos lá agora. Como é que aconteceu? Como é que ele te deu o nome? Como é que surgiu tudo isso? Para nós agora arrumarmos a cabeça de quem está na sintonia conosco. Alinhando o que o meu filho falou, que eu sei que ele falou, porque você, no momento de quando acontece, como você fica meio, né? O que é isso? Ele falou, mas ele creu tanto que eu conversei com ele, quando chegou nós conversamos, e só que ele não tinha direção, a direção foi para mim, né? Perfeito. Só para mim. Aí ele logo depois eu comecei, né? Aí começou o processo, essa pessoa, né? Falou comigo assim, Marli, agora você vai precisar comprar no bruto, mas antes de tudo isso, tem coisas que você tem que fazer, né? Como ter uma logomarca, né? Eu, meu Deus, o que é logomarca? Extremamente leiga, não sabia nada. Falava às pessoas, gente, o que é isso? Eu não sei. Esse amigo falou, mas ele também não me conduziu para fazer. Me falou e eu tinha que fazer sozinha. Falei, tá bom, meu Deus, o que é isso? Aí me falaram, você tem que criar um nome para a marca. Aí foi onde eu procurei o filho, né? Perguntei, vamos bolar um nome, não sei o quê. Comecei a perguntar e eles deram várias opções de nome, né? Mas aquilo, sabe, não... Estava vazio, né? Estava vazio. Eles me auxiliaram muito. Aí o que eu fiz? Eu falei, Senhor, em casa também sozinha. Orei e falei, Senhor, nenhum nome desse me satisfaz. Por quê? Porque eu tenho um pedido a te fazer. Aí já foi eu e Deus. Falei, eu gostaria de um nome, mas um nome que glorificasse o teu nome como meu Pai, que glorificasse o nome de Jesus como teu filho e que glorificasse o nome do Espírito Santo como meu consolador. Mas também que esse nome honre o meu pai na terra, que honre o Fabinho, que foi a vítima, filho, e que honre a minha mãe na terra. Na hora, ele falou exatamente. Eu estava de novo com o caderno, porque eu orei sabendo, tendo a certeza que viria uma resposta. Peguei a caneta e ele me deu exatamente isso. Põe El, eu coloquei El. Põe Fá, eu coloquei Fá. Põe Em, e eu coloquei Em. Coloquei e perguntei, mas o que quer dizer isso? Um nome estranho, né? Elfaim. Não tinha, mas no início, gente, era um nome complicado de se pronunciar, ninguém entendia, achava difícil, sabe? Até me deram, ele muda porque é muito difícil de comunicação. Aí eu perguntei, mas Senhor, o que quer dizer esse nome? Aí ele vai e me explica, eu anotei. Ele, El, como você quer me glorificar, é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E o El é do teu pai. O nome do meu pai é Manoel, termina com El, certo? E o Fá, aí ele me explica, o Fá, o F é do meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o A, conectado, é o Fábio, teu filho amado. E o Em? O Em, o E, é do Espírito Santo. E o M? O M é da sua mãe, Emília. Então, Deus conseguiu agradar o desejo do meu coração, me dando um nome que glorificou a Ele, ao Filho e ao Espírito Santo, e honrar meu Pai, meu filho e minha mãe. Então, de tudo que a empresa tem, eu falo para vocês. A coisa, né? Vou falar coisa para simplificar. Mais importante para mim da Elfaim não são as joias, não são exatamente o nome, sabe? Foi o nome que desceu assim, pronto.
e me preencheu. E a Elfaim está aqui, né? A gente trabalha com as semijoias, aí começa o processo, porque eu criei um nome, até aí tudo bem, né? E o restante do processo, como que se compra? Com quem eu compro? Como é que eu faço? Aí chamei meu filho e falei, vamos começar. Aí ele estava viajando, eu querendo começar o trabalho logo, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu vou começar sozinha. Vou me aprofundar. E fiz uma primeira compra, e comprei a mercadoria no bruto, mandei banhar, tá? O primeiro banho que eu fiz foi em prata, sem saber o que fazer, errei, né? Mas foi ótimo, porque depois eu acertei. E só pude fazer essa compra, eu vou falar isso para vocês, porque quando Deus falou comigo, ele falou em outubro de 2022. Mas para quem não sabe, quem é fabricante, todas as galvânicas, ela fecha em outubro e só reabre no ano seguinte, em janeiro ou fevereiro. Você tinha que antecipar essa compra, né? Né? Não, eu não pude comprar. Ah, não pôde. Então, naquele ano que Deus me falou, no dia, eu não pude comprar nada. Foi em 2022. Eu só pude fazer a compra em 2023. Mas nesse período eu fui criando a logomarca, aprendendo a comprar saquinhos e fui, né? Eu e meu filho fomos passando pelo processo. Enfim, fizemos a primeira compra, né? Que aí eu já fiz no ano de 2023, já fizemos a compra. E o meu filho entrou junto com a minha nora, agradeço muito, entraram de cara, vocês não têm ideia. A minha nora não sabia da história, ficou sabendo, né, de tudo que Deus falou, acreditou de uma forma tremenda. Meu filho, que foi falado, né, quando ele era menor, numa consagração, que no futuro ele seria meu braço direito, eu não tinha noção, já tinha os três, então, para mim, eu nunca poderia imaginar que fosse ele, meu primogênito. Fabinho morre e ele foi realmente, e é o meu braço direito. A Elfaim só existe da forma que existe, por conta do Amauri, Deus, né? E por conta do Amauri e do Aline. Eles montaram tudo, foram para os bastidores, ele não se apresenta, mas ele foi para o bastidor e formou a Elfaim. Em pouco tempo, nós tivemos escritório, tudo muito organizado, tudo eu agradeço a eles. Ele na parte toda burocrática de uma empresa, do que precisa, e a minha nora fazendo o trabalho de mostrar, sabe, as pessoas na rua ia como representante, né? Ela caiu na representação, abriu vários campos para nós, foi ela. Hoje nós só damos continuidade o que eles começaram. Tá? Então, hoje a Elfaim já está conhecida. Em Itaguaí nós temos em vários locais em Itaguaí. Temos em Campo Grande, temos em Santa Cruz, temos em Muriqui, temos em Mangaratiba todo, sabe? Nós temos também, hoje, né? Falo hoje porque tem pouco tempo, nós fechamos também uma parceria em Copacabana, tá? Uma parceria muito boa em Copacabana. Então, a Elfaim, ela já está sendo muito conhecida, sabe? As pessoas já estão aderindo bastante às semijoias. E o que mais claro que isso me alegra, tá? Se eu falar que não, é mentira, porque é uma promessa cumprida. Mas como você falou, nós trabalhamos, a empresa Elfaim, ela trabalha com uma missão. Qual é a missão da Elfaim? Hoje, a missão da Elfaim é declarar ao mundo que Deus é um Deus que cumpre promessas. Mas quanto tempo vai durar o cumprimento dessa promessa? Não sei. O meu foi 20 anos, mas que ele cumpre, ele cumpre. Então, o que eu quero deixar para vocês é assim, tudo que Deus prometeu, às vezes ele não promete, tá? Porque às vezes a gente fica achando que promessa é uma promessa falada por uma pessoa com uma profecia, né? Perfeito. Mas nós sabemos que não, porque aqui, ó, está as maiores promessas do Senhor, né? Então vamos citar uma. Por exemplo, quando a Bíblia diz: se tu creres, tu e tua casa serão salvas, para todos que não têm famílias, são crentes e tem pessoas da família que não são, essa promessa vai se cumprir. Qual vai ser o tempo? O tempo de Deus, como foi o meu.
E o que eu deixo para vocês é assim, acreditem. Acreditem quando vocês estiverem passando por uma situação adversa, que ninguém quer passar, mas acreditem na palavra. Porque como ele fez comigo, ele faz com todos vocês. Porque está escrito que eu estarei com vocês todos os dias. E é todos os dias. Ele está conosco todos os dias. O que acontece quando a pessoa que não o conhece é que não está com ele, é diferente. De Deus estar com você e de você estar com Deus. Então, a missão da Elfaim é deixar para vocês uma palavra de confiança, fé, perseverança, tá? E crer que o Deus que nós servimos é aquele Deus que eu não vou amá-lo porque ele me dá presente. Eu vou amá-lo pelo que ele é. Mas você passou pelo processo da morte, mas vou continuar amando. Você perdeu um ente querido com câncer, vou continuar amando. Você perdeu uma casa, todos os teus bens, vou continuar amando. Então, a missão da Elfaim é direcionar vocês a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Continue amando esse Senhor acima de todas as coisas. Amém? Percebemos nitidamente que Eclesiastes 3 se cumpriu na tua vida, né? Porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, de chorar, há tempo de pedir, de ganhar. E você finalizou já o programa de uma forma brilhante. Eu queria deixar isso para o final, mas eu deixei você ir falando, que eu tenho certeza que foi a voz do Espírito que Amém. veio, vai e vai falando e vai falando. Tenho certeza. A prosperidade já foi derramada sobre a tua vida. Agora vamos derramar a prosperidade sobre a vida de outras pessoas. Eu não preciso nem dizer para você e fazer a pergunta: tá preparada? Porque quem preparou tudo foi Deus. Quem preparou tudo foi o Espírito Santo. Então tenho certeza. Vamos deixar o telefone? Vamos. Então vamos lá. Telefone da Elfaim. Tá aqui. Tá aqui? Tá. Ah, mas fala aí. Tá aqui, ó. Pode colocar. É bom eles A gente vai botar no rodapé, então. Ah, tá. Tá? Tá aqui, ó. Vamos botar no rodapé. 2199-592-4835. Repete. 2199-592-4835. Então, você que quer ser revendedora de semi-joias, faça contato a partir do momento que você vê esse podcast. A Marli, o Amauri e a Monique estarão preparadas para te atender, fazer o seu cadastro, e você vai virar revendedora das joias, das semi-joias mais abençoadas do planeta. Porque Amém. Isso aqui, ó, é plano de Deus. Amém. Marli, Amém. Vou deixar você fazer suas considerações finais, porque nós já estamos chegando na reta final do nosso programa. Eu acredito e creio que, olha, todas as histórias de destaques, eles são impactantes. Mas eu tenho certeza que o teu mexeu com as estruturas. Porque ainda traz uma oportunidade das pessoas vivenciar essa prosperidade com você. Exatamente. Faça suas considerações finais para essa câmera que está à sua disposição. Hoje o meu agradecimento vai, primeiro, né, a gente sabe disso, para Deus Todo-Poderoso, que criou essa oportunidade, um tempo oportuno para que eu estivesse aqui, porque eu sabia, eu tinha plena certeza que isso iria acontecer um dia. Uma divulgação, não sabia como seria, eu falo de forma, né, extensa, e sempre, sempre, sempre me omiti, porque não parece, mas eu sou muito tímida, né? Mas eu aceitei o convite, por quê? Porque eu entendi que chegou o momento da Elfaim declarar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eu continuo aqui querendo declarar para vocês, agradecendo a presença de todos que estão aqui, a força dos meus familiares, de filhos, de nora, dos meus netos, né? Minha família, minha mãe, enfim, todos. Se eu estou aqui, eu agradeço a cada um deles. Muito obrigado, Beto, pelo convite, né? Pelo Grupo Pra, né? Por ter me convidado. Muito obrigado pela oportunidade de continuar enaltecendo e engrandecendo o nome desse Deus Todo-Poderoso. Marli,
obrigado pela sua participação, pela coragem de estar presente aqui conosco, enaltecendo esse nosso Deus que nós servimos com muito prazer. O Histórias de Destaque quer manifestar para você a gratidão do coração. Amém. Obrigado. E você que está nessa sintonia conosco, eu também deixo aqui registrado o meu grande agradecimento por você continuar conosco, pois nós só estamos conseguindo, Marli, atingir patamares altos, primeiro porque Deus é o nosso grande sócio. Exatamente. Ele é que é o dono de tudo, nós somos só servos. E a sintonia desse público maravilhoso que Amém. sempre se faz presente conosco aqui. Então, curte, comente, compartilhe, para que nós possamos chegar aos 4 cantos da cidade. Toca no sininho, que você vai ser notificado todas as vezes que entrar no ar uma programação do Grupo Pra e da Ouro TV, onde todas as vozes se encontram.